Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, caso for. Sou eu, Sérgio Luiz, aqui mais uma vez no canal Direito Conciliador. É um prazer imenso, muito grande estar aqui hoje, mais uma vez, podendo debater, podendo mostrar, mostrar um trabalho, fazer um trabalho institucional, né? Nosso objetivo é uma conscientização para conciliação, para mediação, para arbitragem. Semana passada nós tivemos um debate com o nosso nobre doutor Carlos Martinez, que mais uma vez está aqui presente, né? Esse parceiro, esse amigo, esse companheiro de luta, que também tem a sua TV Pensar Direito, que é parceira aqui do nosso Direito Conciliador. E nessa semana ainda nós vamos adentrar em um tema interessante, que é a Lei Maria da Penha, a parte de drogas, alguma coisa com o novo Código Civil para o Direito Conciliador, e também algum pequeno debate, que nessa semana nós tivemos outro grande percurso da Operação Lava Jato, que o doutor Moro, mais Lula, e algumas considerações que nosso doutor Carlos, que é também doutor de processo penal, professor de processo penal, eu vou futucá-lo. Doutor, por gentileza, doutor, que maravilha. Hoje... Um abraço. Hein? Opa! Hoje tem chazinho aqui, hoje né? tem chazinho aqui, né? Ah, então pronto. Hoje tem chá. Maravilha. Tem tudo aqui ao redor. Tem seus livros. Ótimo. Tem a sua pessoa, que vale muito. Olha, essa tarde de hoje, a tarde... Eu cheguei da rádio agora. Nós fizemos 2 programas lá, baseado na Lei Maria da Penha, né? É um modelo que está sendo bastante eficaz, combatendo a violência no âmbito doméstico. Essa lei 11.340, ela foi prolongada em 7/8/2006. O objetivo dela é fazer coibir, né, e punir os agressores ao ambiente doméstico. Porém, o nosso objetivo, que é a conciliação, ela não milita muito nessa área, mas o doutor Carlos levantou algumas teses. Eu fiz na semana retrasada, eu também fiz uma pesquisa e vim trabalhando em cima disso, né? Como também a gente vem dizendo sempre que a justiça começa em casa, né? Em casa começa tudo, certo? Em casa nem o marido manda tanto, quem manda é a mulher, você tem que entender isso, né? Fora disso, existe essa lei, ela veio, a eficácia dela muito forte, por causa, até ela tem o título da própria sofredora de agressões e tentativa de homicídio, que é a dona Maria da Penha, né? E ela, dos momentos de sofrimento dela, ela foi baleada e ficou paraplégica. Então, poxa, a gente vê assim, tanto absurdo, né? Um outro absurdo foi que o causador disso, ele levou 19 anos para concluir o julgamento dele, e ele só pegou uma pena de 2 anos. Diante disso, diante desse fato acontecido, mobilizou a nação, sensibilizou o povo, o legislativo aí criou essa lei, que ela é uma junção do Código Penal, exatamente com um procedimento especial, para poder punir, né, com o rigor da lei em cima do infrator. O nosso legislador, ele aprimorou, né, ele criou um caminho de melhorias na condição social, né? Essa lei, ela atua com um princípio básico, os membros da moradia, né? Que são a mulher, os filhos, no caso, as relações hetero e outras relações,
nesse sentido. Mas agora eu vou deixar um pouquinho o doutor Carlos falar, que eu vou tocar nesse tópico, ele também tem outro tópico para falar, não sei se ele vai falar das drogas hoje, doutor. Renatinho. A todos, um prazer de novo estar aqui com os senhores no nosso programa e dizer-lhes que nós temos o nosso canal que está em conjunto com o canal TV Pensar Direito, junto com o canal Direito Conciliador. E dizendo que todos os senhores e senhoras podem assistir a qualquer momento, os internautas, né? Por isso que a gente diz bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. O senhor pode estar assistindo esse programa, a senhora, em qualquer horário, e por isso nós estamos aqui lhe saudando. Na questão das drogas, nós temos que a droga, ela, segundo a definição da Organização Mundial de Saúde, OMS, em 2006, é qualquer substância não produzida pelo organismo que tenha a propriedade de atuar sobre um ou mais de seus sistemas, produzindo alterações em seu funcionamento. Então, a droga, ela pode ser lícita ou ilícita. E a mediação, ela não tem só o cunho de a mediação judicial, a mediação judicializada. A mediação judicializada é aquela mediação em que já chega quando existe um conflito, uma lide, uma briga, uma disputa. A mediação ela pode ser também transformativa, que seria a transformativa preventiva, né? Tese minha, inclusive, que eu estou aventando, a preventiva, juntando a mediação transformativa. A mediação transformativa preventiva, ela também se adequa ao Poder Judiciário, porque se você previne situações de prognóstico futuro de ocorrência, você está, com certeza absoluta, você está melhorando o sistema judiciário, policial e tornando o Estado mais pacífico, que é a grande finalidade, fim perseguido pela justiça e pelas leis. Então, nesse momento, você tem que a mediação transformativa preventiva, ela cuida muito da questão de drogas. Porque aquele que tem o vício da droga, a dependência da droga, seja o álcool, seja a droga, as drogas mesmo como a cocaína, a maconha, a LSD, outras drogas, o que vai acontecer? Automaticamente ele vai, em algum momento, poderá, há uma hipótese grande, uma probabilidade grande, hipoteticamente, dele cometer um delito. E esse cometimento desse delito pode ser, por exemplo, o álcool com trânsito. Beber, dirigir e acontecer um acidente. E nas drogas, automaticamente, quando ele não tiver dinheiro, ele vai ter que roubar, assaltar, cometer um delito em casa, brigar, tirar coisa de casa, enfim, ele vai ter que, poderá passar por um delito. Então, este é um trabalho, conhecer as drogas e fazer uma mediação transformativa preventiva, é mais que uma terapia. É um trabalho voltado especificamente para que possamos cuidar da saúde mental da população, e a saúde mental está inserida dentro do Poder Judiciário. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, 2006, a droga é qualquer substância não produzida pelo organismo que tenha a propriedade de atuar sobre um ou mais de seus sistemas, produzindo alterações em seu funcionamento. É uma droga que vem do exterior, entra no seu organismo e produz alterações no funcionamento do mesmo. Ela pode ser lícita ou ilícita. Dentro da matéria drogas, né? Drogas, é interessante que nós temos o artigo 28 lá na lei de drogas, e ela dá uma medida socioeducativa. Você podia nos explicar isso, doutor? A compreensão de usuário, ela perpassa hoje, modernamente, não como uma pessoa delinquente, e sim como um dependente químico, como uma pessoa que tem um transtorno, não é? Até já falamos anteriormente, vamos repetir, quando você assume uma dependência química, você repetidamente passa a utilizar, né, aquela substância, principalmente a ilícita, ou até mesmo a lícita, que o álcool é lícito, né? Então você passa a ter essa dependência, e essa dependência é oriunda também de uma comorbidade, ou seja, algo que já existe anterior, como a depressão genética, como a esquizofrenia genética, psicose genética, oriundas, e que a droga vem como uma forma de mascarar, uma forma de fugir, uma forma de fuga desse transtorno mental. E, em certos momentos, se confunde com ele.
Porque quem tem depressivo fica depressivo. Quem tem uma psicose tem alucinação e delírios, né? E a esquizofrenia também. Então essas drogas, elas representam hoje, pelas estatísticas, junto com, e aí se tem muita dúvida sobre isso, mas os crimes de proximidade, eles também, são considerados crimes de grande número no mundo, no Brasil também, mas também os das drogas também representam estatisticamente um grande número que representa a criminalidade. Tudo bem. Nós temos então a qualificação de um usuário, não é isso? Perfeito. E ele sofre, ele é punido com uma detenção, com a cadeia, ele é punido com que situação? Na verdade, o dependente, ele vai passar a ter uma medida de reabilitação psicossocial, né? Deveria ser assim. Então ele passa... mas na prática às vezes não é assim, né? Porque o Estado não se aparelha, não tem uma aparelhagem grande para oferecer uma reabilitação psicossocial multidisciplinar adequada. Isso. E nós ficamos aí com os CAPs, capengando aí, que é os Centros de Atenção Psicossocial e etc, etc. Sinal muito mal. Muito mal, né? E os profissionais também não valorizados. Resultado, nós temos aí o que deveríamos em lei ter com muito mais força essa possibilidade de tratamento terapêutica para reabilitação psicossocial. Logo que a mediação transformativa preventiva tem que existir, e aí cabe aí os CAPs no Brasil todo observarem a mediação transformativa preventiva como algo salutar. Nós estamos aqui à disposição, vamos colocar os nossos telefones e e-mail para mediação transformativa preventiva, porque a droga, ela vai gerar um crime. Com certeza. E aí você não vai ser... A consequência disso pode ser, por exemplo, um homicídio, uma agressão, enfim, e você poderá responder criminalmente, até que poderá ser julgado também inimputável e sofrer uma internação compulsória. Ou um ambulatório, um tratamento ambulatorial. Enfim, as drogas não são boa coisa. Nós precisamos conscientizar a população contra as drogas, seja ela lícita ou ilícita. Lícita nós temos o álcool, o tabaco, né? O próprio cafezinho, que utiliza cafeína, ele também traz alterações fisiológicas. Enfim, a gente tem todo esse contexto aí para a gente analisar. E isso está interrelacionado com o crime e nós precisamos de um trabalho mais preventivo. A qualificação como usuário, ela aparece bem clara quando a autoridade policial faz a sua apreensão daquela pessoa e faz um reconhecimento, né? Tem algumas características para isso acontecer, se ele está com um pouco de movimentação financeira de miúdos em espécie, local, reunião, tem toda uma circunstância que identificam isso, né? Os policiais já são preparados para isso, tem a corporação, tem o juizado competente também, porque ele vai ser ouvido e aí vai ser definido o caminho dele. Mas muita gente tem aquela ideia, se uma pessoa em um determinado bairro, de qualquer lugar do país, né, ou de qualquer lugar do mundo, não sei se tem essa consideração em outros países. Vamos falar aqui, nós estamos em Salvador, vamos falar aqui um bairro X, ele foi pego com uma certa quantidade de droga. E no bairro Y ou Z, ele foi pego também com a mesma quantidade de droga. Mas só que o do bairro Z, ele foi qualificado como traficante, e do bairro Y não. Como o senhor pode me explicar isso, doutor? Existe, na realidade, no direito criminal, todos sabem, uma espécie de pré-conceito, ou seja, conceito antes, formado antes. Então, se você está num bairro mais popular, você é taxado como traficante. E se você estaria num bairro mais com um poder aquisitivo maior, você não seria taxado traficante. Isso está no inconsciente coletivo, no sentido genérico de pré-conceito, conceito antes. Mas isso não deve ser aplicado dentro da lei, porque a lei tem que ser feita para todos, não é? Pelo menos nesse aspecto, não é? Todos são iguais perante a lei.
embora a lei trate igualmente os desiguais, desigualmente os desiguais, justamente para igualá-los. Mas é preciso cautela nisso aí para que não haja prejuízo a qualquer cidadão. Todo cidadão que adquire uma dependência química, ele deve ter um tratamento especial, pois, segundo a própria OMS, Organização Mundial de Saúde, sim, a dependência química é como se fosse um diabetes, é uma doença. É verdade. Não é? É como se fosse uma pessoa que sofre do coração. Tabagismo. Então, tabagismo. Então, você tem essa coisa que precisa de um tratamento. Não é? Só que o tratamento do dependente ele é muito mais abrangente. Exige uma equipe multidisciplinar, médicos, psiquiatras, para a questão medicamentosa, psicólogos, para as questões de sensopercepção, terapeutas alternativos e complementares, para milhares de formas terapêuticas que existem aí, que podem ser aplicadas, não é? E até mesmo assistentes sociais, não é verdade? Pedagogos, para que ele possa ter novas formas de aprendizagem comportamental, enfim, em uma equipe inteiramente multidisciplinar, sabendo que se livrar das drogas é algo muito difícil. Por isso que a droga é combatida no mundo todo, muito difícil, porque realmente faz muito mal ao ser humano. E nós devemos trabalhar em cima de proporcionar a essa pessoa um tratamento, uma terapêutica extremamente adequada. Já o artigo 33 da Lei de Drogas, ela qualifica o crime de drogas para o traficante, aquele que vende, né, armazena, transporta, né? Tem uns 12 ou 18, né, qualificações para ele. Mas como ele também sai do usuário, não só com aquela circunstância, ele sai do usuário do 28 para o 33 se ele tiver também sua balancinha, né, doutor, próximo dele. Pode estar uma pouca quantidade, mas tem algumas coisinhas que vão identificando ele para que lado ele está atuando. Aquelas reuniões, ele está em uma reunião que todos ali estão com uma quantidade, todos ali têm um pouquinho de dinheiro a mais. No canto lá tem uma balancinha, aí são os equipamentos que vão transformando essa característica. O programa educativo, engraçado que o juiz ele ouve e dá um sabão, né? Depois ele repete de novo. O que a autoridade faz? Primeiro ele é preso, identificado como usuário, qualificou ele como usuário, vai até o juiz dá medida educativa a ele vai e não cumpre, volta, preso de novo, o juiz dá um sabão nele, e o que acontece mais? A situação dele vai se complicando, porque a partir do momento em que ele se torna reincidente e que ele não prova que ele representa periculosidade ao meio social, ele poderá, numa das hipóteses, ser considerado até mesmo inimputável por possuir um transtorno e ter mesmo uma internação compulsória, que em certos casos exige, embora a lei, a política antimanicomial fale cada vez mais, a última razão de ser é uma internação compulsória, né? A última razão de ser. Mas, em alguns casos, se faz necessário. E aí o juiz poderá considerá-lo inimputável, desde quando provocado por incidente de insanidade mental, porque a pessoa que repete e que está mostrando outros transtornos também psíquicos, né? Transtornos comportamentais ou psicológicos, ela vai ser considerada inimputável, e a pessoa inimputável ela vai sofrer uma medida de segurança. A medida de segurança, que seria uma sentença penal de absolvição imprópria, ele vai sofrer ou uma internação compulsória, nos casos mais graves, ou um tratamento ambulatorial, e pode ser até designado um dos CAPs, Centro de Atenção Psicossocial, para que ele possa ser atendido. Mas, de qualquer maneira, de qualquer sorte, ele vai ter que ter alguma medida mais forte, já que ele representa perigo ao meio social. E a internação compulsória, às vezes, é boa. A internação compulsória, às vezes, é necessária. Às vezes, é útil a internação compulsória. E nós precisamos entender que, mesmo que a lei de política antimanicomial, ela diga que se faz necessária
uma alta planejada, uma não manutenção da internação provisória, da pessoa preso quer dizer, encarcerado é a palavra, né? A palavra também encarcerado seria meio pesada, mas internado compulsoriamente. Então, esse cidadão, ele deve ter alta planejada, deve ser o mínimo possível. A própria lei antimanicomial é contra os manicômios. Mas, em certos casos, se faz necessária a internação, até para a tomada de medicações, a própria forma de tirar a intoxicação, que é a desintoxicação, enfim, outras medidas terapêuticas. Mas a lei, ela dá um certo... Ela abranda mais a coisa ainda para o usuário. Essa medida ela pode ser tomada, doutor, junto com a família, o juiz, uma integração, um comportamento, um pedido até da família para o juiz. Mas normalmente o juiz vai dar mais um sabão a ele, vai sair a pena dele de educativa de 6 para 8 meses, para 10 meses, e ele vai receber mais outro sabão e uma multa. Consequentemente, ele não vai pagar essa multa. Certo? Mas é isso que acontece. A família pode intervir, pode pedir, e o juiz ir lá ver a condição, porque pode ser que ele esteja provocando um grave mal ao lar. Né? Outra coisa que a gente vê sobre o assunto drogas é aquele monte de dinheiro. Puxa, no instante o cara sobe. O cara começa com um pouquinho, daqui a pouco ele está com 5 bairros, 5 cidades. Um negócio absurdo, parece uma formiga e mel, vai chamando. O cara fica, e aquele dinheiro todo? Para onde é que vai, doutor? Aquela arrecadação. Na realidade é o seguinte, o tráfico ilícito de drogas, ele existe no mundo todo, ele é combatido, mas eu posso dizer que é muito difícil que um usuário, um dependente químico, ele possa ganhar dinheiro, até porque se ele for traficante mesmo, ele vai consumir todo o produto que ele vai vender. Isso é verdade. Então ele não vai ganhar muito dinheiro, não. Agora o traficante em si, aquele que se dedica a essa prática ilícita, ele vai ganhar muito dinheiro, é um dinheiro que, primeiro que não é um dinheiro tributável, né? Segundo que você consegue transformar a droga com rapidez muito grande hoje em dia, né? E você consegue um público de venda, o nível de droga no mundo está muito alto, né? Então a droga tem sido muito utilizada. Então realmente é um dinheiro do crime organizado. E infelizmente nem países desenvolvidos estão conseguindo controlar 100%. Infelizmente o traficante, o tráfico de drogas ele existe no mundo todo e cada vez mais, infelizmente, se assenhorando da sociedade e colocando todos nós numa situação de alerta. E depois de dependente, depois de viciado, como é que você vai recuperar aquela pessoa? Eis a grande questão, o grande problema, que é um problema da sociedade também, do Estado, do governo, da sociedade, todos nós, porque nenhum de nós está livre de nossa família ter uma pessoa. E o pior de tudo é a droga lícita, que é o álcool, né? Que nós estamos aí vendo cada vez mais crescer, e o número de pessoas que são alcoolistas e que têm problemas com álcool, dependência. Então, mais uma vez, uma tristeza. E o álcool se reflete na direção, principalmente, né? Na beber e dirigir, que pode causar também um crime. Verdade, é um crime doloso. Doloso, inclusive, perante a sociedade. Então, nós temos que estar, todos nós deveremos estar trabalhando para que possamos ter o cuidado para com as drogas. Mas as drogas em si, elas não são nem boas nem más. Porque, por exemplo, quando o cidadão ele toma um remédio controlado, aquele de tarja preta, ele está tomando uma droga, né? Evidentemente ilícita, controlada com a prescrição médica. Então você tem aí um controle. Então a droga, neste caso, é um medicamento que vem favorecer a saúde da sociedade. Então o problema todo são as drogas ilícitas, que são sem controle nenhum das autoridades sanitárias, são comercializadas dessa forma e geram dependência. Porque também o medicamento de tarja preta, ele gera dependência. Mas se ele for prescrito pelo médico, o médico saberá tirar lentamente essa dependência desta medicação.
Então, de qualquer maneira, de qualquer sorte, nós estamos vendo aí que as drogas realmente, seja lícita ou seja ilícita, ela causa prejuízo ao nosso organismo. Mas pode ser que uma droga possa realmente, dentro da prescrição médica, servir de auxílio para a nossa cura. Então, por isso que a droga tem essas facetas, não é verdade? Mas elas atingem o nosso organismo, os nossos neurotransmissores, as nossas sinapses, pré-sinapses, pós-sinapses, que são meios de condução cerebral, de forma a produzir alterações mórbidas no nosso organismo, e a característica pior é o potencial de dependência. Eu vou levantar um tema aqui, que é bastante discutido entre meu mundo, né, minha vida, meus amigos, minha sociedade, meu caminho do direito. Eu até conversei com alguns procuradores que eu conheço, né, que eu sou a favor do cadastramento do usuário, e eu sou a favor da droga, o controle da maconha por parte do Estado. Que ele não só arrecadaria um dinheiro para poder ajudar e tratar essas pessoas, como ele também teria quem é quem no mercado, como ele vai se portar, porque ele vai ter um médico de plantão, ele vai ter um acompanhamento, de repente pode salvar até alguns deles, né? Eu sou a favor disso, mas o Paraguai, eu não sei como é que está, é Paraguai ou Uruguai, né, que está liberada a maconha, que está se controlando, tem uns outros países aí. Eu achava que também isso seria importante acontecer, porque teria um controle melhor sobre o dependente e teria o Estado também arrecadar dinheiro para poder combater o mal que isso traz. O que é que o senhor acha, doutor? Veja só, eu pessoalmente sou contra a liberação da maconha. Nós já temos drogas lícitas demais. E mais uma eu acho que só iria agravar. Quanto ao controle, eu acho que tem que haver um combate por parte das autoridades às drogas ilícitas. Esse combate. E eu acho que é mais importante, na minha opinião, do que o controle. Mas respeito opiniões em contrário. A maconha, pelo que eu pude estudar, poderia ser liberada para finalidade terapêutica, desde quando controlada por uma equipe médica, etc, etc, para casos que possam ser utilizados. Mas, de outra forma, eu sou contra, porque nós temos muitas drogas lícitas já, iríamos incluir mais uma, e mais um problema para a sociedade, principalmente aqui no Brasil. Do lado que eu também penso que eu entendo a ponderação dos nossos legisladores, né, porque ainda nós não estamos preparados ainda para um amadurecimento de muitas coisas. E quem sabe, né, a gente vai conseguindo isso, porque tem que ter uma estrutura também grande para poder controlar, porque a gente não consegue nem matar um mosquito, fica meio complicado, né? Aí eu entendo que o cara, pô, a gente não consegue votar direito, a gente não consegue fazer com que... Tem gente que nem se lembra nem qual foi o vereador que votou, controlar isso, controlar aquilo. Eu sei, eu entendo que é difícil. O meu desejo é que esse dinheiro o governo possa aproveitar em melhorias. O senhor entendeu, doutor Carlos? Em melhorias. E outra coisa, o governo cadastrar essa pessoa. Esse é o doente, ou não, ou viciado, ou psicicamente tem que ser tratado, psicologicamente tem que ser tratado, ele está identificado. O restante não está nesse grupo. Ficaria mais fácil. Ficaria melhor o controle. É uma coisa muito polêmica, porque a gente ainda tem uma cultura muito barrista do modo de ser, né? Mas o mundo avança. Hoje, nós estamos falando aqui, o mundo inteiro está nos ouvindo. Tem a oportunidade do mundo inteiro estar nos ouvindo, nos vendo. Nós estamos colocando nossas ideias. Nós não estamos dirigindo nada para o Estado. Isso é a minha opinião, opinião pessoal. Eu não sou usuário. Por eu ter essa opinião, eu não sou usuário. Certo? Eu não aprovo a droga ilícita. Porém, ela está aí, no berço da sociedade. E a família quer cuidar, quer tratar, a família se preocupa. Se ele acha esse apoio também, talvez seria mais uma maneira de
desafogar o Estado, melhorar a condição dele, né? E ele ser um homem mais forte para conseguir vencer esse mal. Quanto ao álcool, a gente vê que essa droga lícita, né? Mas ela mata muito, e uma pessoa dependente do alcoolismo é também tão triste quanto dependente de droga, doutor. Perfeito. Até em outros países do mundo se tem feito diversas experiências no sentido, por exemplo, da questão de terapêuticas alternativas, como por exemplo a hipnose. Eu tenho estudos sobre a hipnose e regressão como forma de melhorar, atenuar a questão da dependência química. Eu acho que isso precisa ser mais testado, mais trabalhado, né? Pode ser. Porque é importante que nós tenhamos, então, alguns caminhos alternativos. A própria terapia cognitiva comportamental e outras terapias da conscienciologia, enfim, diversas formas de fazer terapia que possam buscar uma solução para o dependente químico. Acho isso muito importante. Bom, eu hoje tive... Vou fugir um pouquinho aqui do assunto, doutor. Que eu falei no começo do programa sobre o programa que eu tive na rádio hoje lá sobre a Lei Maria da Penha. Eu vou fazer só um brief para encerrar a parte da Lei Maria da Penha, com parte vaga. Eu vou ser breve, muito breve. Eu quero deixar aqui uma mensagem, uma palavra, uma atenção, certo? A Lei Maria da Penha não é brincadeira. Ela veio, está aí, vai ficar. A penalidade para quem comete esse tipo de violência doméstica. Não existe Lei João da Penha. Existe a Lei Maria da Penha, não se engane. E fora do lar, você não é marido, mulher, nem filho, nem está ali naquele lar, não tem uma relação, outras relações afetivas, não cabe Lei Maria da Penha. Ele pisou no meu pé, ele me cuspiu, ele me ofendeu, ele me injuriou, ele me ameaçou, ele me bateu. Foi uma mulher e um homem, mas fora desse âmbito de relacionamento familiar, conjugal, não cabe Lei Maria da Penha, cabe o Código Penal. Lá está o 121, inclusive, dentro do 121 tem um inciso 7, o inciso 7, parágrafo 2, que diz sobre o fenomenicídio, que é crime hediondo e de 12 a 30 anos. Não brinque. Nós temos lá todo o mecanismo, e vai existir o exame de corpo de delito, vai existir o boletim de ocorrência, o exame de corpo de delito, o Ministério Público vai efetuar, e aí entra, quando ele entra, ele quer a solução, o juiz vai dar uma punição, ou afastamento, ou proibição de visitas dos seus filhos, ou daquele local que você frequenta, você pode ficar fora. Vai ter também, você pode também perder a oportunidade de ir ver também seus filhos, também, como já falei, e pode também ser preso em 24 horas. O juiz tem 24 horas para terminar a prisão se você desobedece às medidas restritivas. A mulher ela pode estar muito bem protegida hoje, não se iluda, certo? Os ambientes de relacionamento estão protegidos do lado mais frágil. Você não se iluda, não pratique isso, porque você vai sofrer na pele, e o pior de tudo são os filhos, vendo aquelas cenas desagradáveis de agressões verbais, psicológicas, de intimidação, de vontade, não respeitando o outro lado, que inclusive é um direito constitucional do artigo 226, os princípios pela fundamentação dos direitos humanos. Não se atreva a pensar que é tudo uma coisa só. Não vá por esse caminho. Se você está vendo que vai por esse caminho, saia fora, porque você vai pegar embaixo. Não vai dar certo. Vá pelo caminho da pacificação. Direito conciliador
está falando sobre isso, mediante fazer a conciliação no lar. Envolva outras pessoas, um terceiro, para que isso se assane, que essa pessoa tenha que ser tratada, para ver, descobrir onde está essa falha. Há um psicólogo, né, doutor? Um analista, um terceiro no meio, para salvar esse relacionamento e acabar com essa violência. Não brinquem, é coisa séria. A lei da Maria da Penha, ela nasceu por causa de um ato violento sobre uma mulher. Lembre-se, não existe a lei João da Penha, a lei é Maria da Penha. E não se aproveite de nada para poder espancar, humilhar, maltratar a sua companheira, o seu companheiro, da sua relação. Isso não é benéfico. O artigo 20 é bem claro. O juiz pode decretar de ofício logo, imediatamente, até uma prisão da pessoa. E outra coisa, vai caber dano moral e material. E olha a sua vida financeira também já sendo afetada. O seu relacionamento social com seus amigos, na sua empresa, tudo vai ser afetado. E algum constrangimento que você vai passar também é grande. Eu só trouxe essa mensagem porque o direito conciliador pode ajudar. Um conciliador, um mediador, um padre, um pastor, pode ajudar a resolver esse problema na família. E contamos com você. Quanto também ali de drogas, você está vendo aí os caminhos. Dentro desse caminho, doutor, voltando ali de drogas, nós já falamos um pouquinho sobre o crescimento do tráfico, o crime organizado, o artigo 28, o 33, mas tem também a possibilidade da guarda do Estado sobre essa pessoa, que é dependente químico, como você falou, é de livre e espontâneo, é indicado o juiz ou a família que pede? Em casos graves, né, o próprio juiz pode solicitar também. Mas, em tese, a família tem que cuidar também dos seus, né? O Estado não pode intervir em todas as relações. E entendo que a família deve não só solicitar, mas também trabalhar a terapêutica em cima da pessoa que sofre esse problema terapêutico. Não é? É bom a gente frisar que as substâncias SPA, que são substâncias psicoativas, elas podem ser o álcool, o opioides, significa morfina, heroína, codeína, diversas substâncias sintéticas, os canabinoides, que é a maconha, os sedativos ou hipnóticos, que pode ser o barbitúricos ou benzodiazepínicos, pode ser a cocaína e seus derivados, outros estimulantes, anfetaminas e cafeína, alucinógenos, tabaco e solventes voláteis. Então tem uma gama de substâncias SPA, são chamadas substâncias psicoativas. Elas ativam o nosso psique, a nossa mente e o nosso sistema nervoso central, produzindo inúmeras alterações mórbidas no nosso sistema nervoso, no nosso organismo, na nossa mente, no nosso psiquismo, psique, etc. O senhor hoje abordou esse tema, é um tema bastante atuante, porque o homem nasce, o senhor vem falando que é a sociedade, né? O homem nasce bom, nasce mal, ou a sociedade o transforma? Olha, em realidade, hoje nós temos a definição clássica de que o ser humano ele tem uma parte genética, né? uma parte do comportamento da espécie, do homem da pedra lascada, que foi nosso ancestral. Nós temos uma parte genética da nossa família, e essas partes genéticas elas vão ter contato com a sociedade e com a família. Sim. A partir daí vai gerar o comportamento. Tanto é, por exemplo, uma família do pai alcoólatra, você tem 3 filhos e um deles é alcoólatra, ou apenas um. Então isso é extremamente relativizado. Então depende muito da interação
do ser humano com o meio ambiente. O meio ambiente que o cerca é a sociedade, o mundo exterior, a família, e etc, etc. Os problemas que a pessoa tenha, né? O modo que a pessoa vai encarar esses problemas, vai enfrentar esses problemas, e por aí lá vai. Então a interação meio ambiente, ser humano, ela é decisiva para os transtornos mentais e para a dependência química também. Bem explicado. A gente vem explicando isso porque o Dr. Carlos fez uma explicação em que a família também tem que ajudar, né? E que a pessoa tem os seus problemas. Então a gente vê aí que tem o endógeno da pessoa, aquilo que está ali guardado e pode vir aflorar para um lado bom ou para um lado mal, conforme as suas cargas, né? Dos seus ancestrais. É bom que tome Cuidado nisso, porque o Estado ele está sendo muito... Outro dia eu ouvi de uma pessoa: pô, o Estado está sendo muito bonzinho, o cara vem e volta, é usuário, aí toma, sai de 6 meses, passa para 10 meses do programa educativo, a medida, ele tem uma multa, depois ele volta de novo. O Estado está fazendo um papel. Por quê? Porque dentro do Código Penal ninguém pode ser punido por uma vontade própria, né? Ele quer se matar, o que, é que a gente vai fazer? Nada. Vai punir ele por isso? Não, o suicídio não tem nenhuma punição, apenas o Estado tem o dever de garantir a vida dele. Claro. Então, se o Estado puder evitar através de corpo de bombeiros, etc., terá que fazê-lo. Mas se ele não a quer obrigação de fazer. Porque... Agora, se ele não quer a saúde dele e ele prejudica terceiros, o Estado pode intervir também. Como, por exemplo, ele é um traficante, ou ele é um usuário de drogas, perdão, e esse usuário de drogas está nas ruas, enfim, pode buscar uma autorização judicial para que ele possa ser internado compulsoriamente. E esse trabalho vem sendo feito em São Paulo. Muito questionado, mas de qualquer maneira é uma forma também de ajudar as pessoas, porque é uma degradação muito grande do ser humano viver nessas condições. Isso é verdade. Esse bate-papo que a gente tem aqui não é nada ensaiado, viu, pessoal? Aqui, outro dia, eu falei aqui no programa, não é nada ensaiado. Apesar do Dr. Carlos estar com o livrinho dele aqui, eu estou com o meu aqui. Nossa, você está tomando seu chazinho gostoso? Tomou o seu? Tomei. Maravilha, mais tarde tem mais, viu? 4 minutos, viu, Zé? Isso, a gente não ensaia, certo? Eu só quero parabenizar o Estado, porque ele está fazendo um trabalho que não aparece, né? A polícia, ela faz um trabalho com o usuário hoje de uma maneira bem diferente, como era antigamente, certo? Faz um trabalho melhor, ela tem uma certa conscientização com o usuário, certo? A gente debateu muito aqui o usuário, ele está enquadrado no artigo 28 da Lei de Drogas. A penalidade dele, vocês já viram, pode chegar até uma multa ou 10 meses mais programas educativos. Existem as medidas para poder tratá-lo, né? As conveniências estatais também. E eu gostaria que o Dr. Carlos agora desse as considerações finais dele. Quero agradecer a todos, dizer que nós estamos à disposição. Nós temos uma linha de mediação transformativa preventiva, com terapias alternativas e complementares. Dentre elas, nós temos feito vários trabalhos da questão da hipnose, da regressão, e a terapia também preventiva familiar, que é muito importante. Isso tudo também faz parte de algo que pode ser judicializado, evitar crimes futuros e problemas jurídicos futuros. Quero agradecer a todos. Fique conosco. Até o próximo programa, se Deus quiser. Muito obrigado pela atenção. O telefone vai sair no vídeo, mas vamos colocar o 719, depois 9103-0089. Nós estamos às suas ordens. 971 na frente, 9 antes, 9103-0089. 9103-0089, com 9 na frente e o 71 para outros estados. Muito obrigado, fique conosco. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Sou eu, Sérgio Luiz, aqui no Direito Conciliador, muito alegre, muito feliz, muito satisfeito, porque a gente está debatendo temas importantes, que a conciliação aqui é uma conciliação familiar. O modo da droga dentro da família, o que ela representa, como a família pode ajudar. E aqui no lado da Lei Maria da Penha, ela também teve um modo conciliar. A justiça, começando dentro de casa, se lembre, hein? Um ano passado,
2015 foi prolongado, foi ativado o feminicídio, né? Crime hediondo praticado contra a violência doméstica, e aí vai de 12 a 30 anos. Cuidado. E outra coisa, me siga, Direito Conciliador, aqui, com a sua ajuda, com a ajuda de Deus, com a sua ajuda e com a ajuda do seu oponente, com a ajuda da sua família, com a ajuda dos seus amigos, nós vamos poder lhe ajudar. Sérgio Luz, Direito Conciliador. Meu e-mail, conciliador10@hotmail.com. Meu telefone, 991424012. Sucesso e um bom fim de semana. Bom fim de semana, doutor. Muito obrigado. Um abração, querido.